Então, ore para que o Senhor fale com você nessa noite, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos. Oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo possa mesmo falar conosco através da Tua palavra. Que esses princípios se tornem uma realidade, um estilo de vida em nós, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Sabe, eu estava falando um pouco antes aqui na hora dos dízimos a respeito da honra, né? Como esse princípio, ele tem se perdido no decorrer dos dias. É impressionante, né? Uns tempos atrás aí eu vi, não sei quantos viram, né? Um aluno, né, afrontando o professor assim, sem um mínimo de respeito, né? E é impressionante como que todos os demais alunos apoiavam isso. Então veja que essa questão da honra, parece que ela tem se perdido no centro, né, família. Então, se nós que somos pais, se nós que temos autoridade e um nível de influência, nós também não andarmos nesse princípio, não multiplicarmos esse princípio, né, a tendência é cada vez mais se perder. Mas muitas pessoas na prática, não conseguem diferenciar isso daí. Alguns falam, não, esse negócio de honrar está por fora, pastor. Fica um negócio meio assim, parece meio bajulação. Então, essa geração fala, não posso bajular ninguém, eu sou auto-independente, eu não preciso de ninguém, né? Não preciso depender de ninguém, não preciso depender de pai, não preciso depender de mãe, eu sou autossuficiente. E quanto mais as pessoas pensam dessa forma, mais deixam o Evangelho, deixam Cristo de lado. Então, esse é o papel do diabo, é distorcer princípios da palavra de Deus, aquilo que é bom, aquilo que vai fazer com que você cresça, com que você avance, e ele tem distorcido isso muitas vezes sem perceber. Mas esse é um princípio muito importante, que é o princípio da honra, né? Então, nós vimos lá, né, vamos ler lá em Efésios, né, primeiro princípio com mandamento com promessa, né? Lá em Efésios, capítulo 6, no verso 1, vamos ler. Olha o que diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mais um. Ele dá instrução também para os pais aqui. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, no ensino da palavra, no ensino do Senhor. Amém? Então veja que essa honra, ela é um princípio da palavra de Deus. Mas ela serve para todos os aspectos. Porque a honra, quando você tem a honra em você, e você compreende, tem essa revelação, ela não é só para cima, mas ela é para os lados, ela é para baixo. Porque ela se torna um estilo de vida. É quando você não faz mais diferença entre aqueles que estão acima e estão abaixo, porque todos nós fazemos parte do reino. Quantos estão compreendendo? Então, não é uma questão só de você honrar o seu pai e sua mãe. É uma questão de você honrar o seu chefe lá no seu trabalho, de você honrar também, desde o diretor até o zelador, o porteiro, enfim. Mas muitas pessoas, às vezes, querem honrar só os que estão acima e fazem diferença. Veja que a honra é um estilo de vida, né? Sabe que ontem me chamou muita atenção. Todos os anos o Kleber ele faz um dia de ação de graça pela empresa. E todo ano ele me convida para estar lá e me chamou muita atenção. Então ele sempre chama lá os familiares dele, né? Pessoas envolvidas ali, o Tiago que trabalha junto com ele no mesmo espaço. Mas ontem me chamou muita atenção, porque quando eu cheguei lá, eu encontrei a Edilene. Pastor, quem que é Edilene?
A Edilene, ela limpa aqui a igreja, final de semana, e no meio da pandemia ela estava quase indo embora, porque perdeu muito trabalho, e alguns irmãos também convidaram ela para fazer faxina nas casas e tudo mais. E ontem, quando eu estava lá, quem que chegou? A Edilene. Eu pensei, né? Falei, puxa vida. Eu fiquei tão feliz, né? Porque ela não estava lá para servir. Ela não estava lá para limpar e arrumar as coisas. Não, ela estava lá como família, como parte, como membro da família 3DX, que é a empresa do Kleber. Então, ele estava honrando lá, desde os parceiros, né, os familiares, mas também do mais alto ao menor. Então, ela estava lá, e eu chamei ela para sentar na mesa que eu estava, e como eu vi aquela mulher feliz. Pense uma mulher feliz. Ela estava lá desfrutando de tudo que estava lá, né, uma mulher muito simples, e como aquilo foi bom, como ela se sentiu honrada, e como isso é um princípio que muitas vezes se perde no nosso dia a dia. Né? Tem pessoas que não pode subir numa gilete que quer fazer discurso. Alguém já ouviu essa expressão ou não? Não, tem pessoas que crescem um pouquinho e já ignoram os outros. Sabe, isso não deve existir no nosso meio. Isso daí, subir numa gilete, é um patamar muito pequeno. Cresce um pouquinho, o cara muda, ele muda a postura, ele muda a forma de lidar com as pessoas. Se prospera um pouquinho a mais, ele muda a forma de lidar com os pais, com os amigos, com o vizinho. Sabe, deveria mudar sim, porque à medida que você prosperou, você deveria ser o mais a abençoar. Mas muitas vezes pega um caminho errado. Então veja que a questão da honra, ela acaba sendo um estilo de vida. Amém, queridos? Mas vamos entender o todo aqui, onde que muitas vezes a coisa se perde, né? Questão de honrar o reino de Deus e tudo mais. Sabe que lá no Éden, Deus quando fez o homem, Deus fez o homem para ter relacionamento com ele todos os dias. E todos os dias, a palavra de Deus, Deus ia ter com o homem. Mas o que acontece? O diabo, sabedor disso, o que ele faz no meio do processo? Ele fala, olha, Deus deu uma ordem, você pode comer comer de tudo aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas veja que, quando o diabo ele fala para Eva comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo. Que alvo que era esse? O alvo era desconectar, era desplugar a presença de Deus. Era trazer uma ruptura. Veja, Deus ele ama o pecador, que é o homem. Agora ele não pode conviver com o pecado. Ele sabia que dessa forma iria ter uma ruptura dessa presença. Então o objetivo maior do diabo era sempre desplugar o quê? A palavra, desplugar o quê? A vida de Deus. E essa é dessa forma até hoje. Então o diabo ele sempre vai tentar desplugar os princípios que estão na palavra de Deus, para que eu e você não ande neles. Isso acontece desde o Éden. Uma vez que foi desplugado, desconectado, né, isso muda tudo. E hoje em dia é impressionante como muitas pessoas não têm andado nessa questão da honra. Então veja, o alvo do diabo foi este, foi levar o homem a viver igual a ele, desconectado de Deus. Que ele já estava desconectado, então quanto mais pessoas do diabo conseguir desconectar, melhor para ele. Agora, qual foi o maior problema dessa ruptura, dessa desconexão? É porque até esse momento não havia ansiedade, não havia depressão, não havia frustrações, não havia nada disso. Então veja que essa ruptura, ela trouxe uma série de consequências na vida do homem e na vida da mulher. Porque quando você está conectado a Deus, é um canal de vida, que te supre em todos os aspectos. É quando você é suprido pela vida de Deus de uma forma plena.
Esse era o projeto inicial de Deus. Deus fez lá, colocou no Éden, que significa o quê? Jardim de prazer, jardim de delícias. Era só para ter prazer. Então Deus fez o homem para ter prazer nele. E vice-versa. Então tudo que nós estamos vendo aqui, Deus fez em 5 dias. 6º dia ele fez o homem, no 7º dia ele fez o quê? Descansou. Falou, quer dizer, nós já nascemos no descanso de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós já nascemos nesse descanso de Deus. Porque quando Deus fez o homem, tudo já estava pronto. E Ele fez o homem só para desfrutar e ter prazer. Amém? Então veja, queridos, esse é o projeto original, mas depois que houve essa ruptura, aí começou a ter o quê? Essas desconexões, frustrações, decepções, amarguras, falta de perdão, tantas outras coisas começaram a entrar no meio do processo. Então veja, agora qual que é a boa nova? É que quando Deus envia Jesus, Ele fez justamente o quê? Foi nos conectar nos deu mais uma oportunidade ao homem, para que todo aquele que nele crer em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, agora eu e você, uma vez que nós estamos em Cristo, nós fomos reconectados a essa vida. Estamos agora reconectados a Cristo. Amém, queridos? E como isso é poderoso. Se você tiver a revelação que agora você está conectado em Cristo, essa revelação, ela muda tudo mais uma vez. Por quê? Onde era motivo de falta de paz, qual que é a consequência de você estar conectado em Cristo? É a paz que excede todo entendimento. Sabe, todas as vezes que você está andando muito ansioso, todas as vezes que você perdeu a paz, você está angustiado, se conecte a Cristo. Se é que dá para conectar aquilo que já está em você. Porque Cristo, uma vez que você aceitou, Cristo já está conectado em você. Agora você é templo vivo de Deus. E quando mas muitas vezes parece que você esquece. Então, se estiver acontecendo na sua vida, para tudo. Para um tempo. Você para um tempo para você orar, para você buscar, para você jejuar, para você falar, Senhor, eis-me aqui. Esse tempo vai produzir essa paz. Porque tudo está pronto. Tudo está pronto. É uma questão de você simplesmente desfrutar dessa filiação, dessa identidade, que hoje ela faz parte, que ela é sua, e o diabo não pode tirar. Então o diabo, ele é um baita do invejoso, porque nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus, desfrutar dessa paternidade. E ele sempre vai tentar romper essa conexão entre pai e filho, entre filho e pai. Mas isso ele não pode tirar de nós, amém, queridos? E é impressionante, quando você se sente um filho amado, e você honra o teu pai, com tudo que você tem, com tudo que você é, isso traz uma série de benefícios para você, que não tem a ver com troca, mas tem a ver com favor, amém? Então veja, essa conexão, ela vai trazer o quê? Paz, ela vai trazer uma alegria. É quando tudo está indo mal aos olhos naturais, mas você está em paz, você está alegre. Algo é produzido no seu interior que não é fruto de homem, mas é fruto do próprio Espírito. É quando você, às vezes a sua empresa não está indo a bom termo, alguma área da sua vida não está indo a bom termo, mas aquilo que é produzido no seu interior, por conta dessa conexão com Deus, você entra em paz, porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, e Deus ele vai arrumar, no final das contas, você vai acabar sendo surpreendido, porque se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é surpreender os seus filhos, amém, queridos? Como Deus gosta de fazer isso? É quando você acha que muitas vezes não tem uma saída, Deus vem e faz algo sobrenatural. O que é algo sobrenatural? É algo que o homem naturalmente não pode fazer. Deus vem, Ele te surpreende de uma forma sobrenatural. E como isso é impactante, queridos, como isso é prazeroso. Amém? Então veja.
a importância de você ter esse discernimento do reino de Deus e dos membros que compõem o reino de Deus, né, e você não fazer diferença, qual que é o melhor, qual que é o pior, isso faz toda a diferença. Então, vamos fazer aqui uma questão aqui do corpo. Todo corpo, para crescer, ele precisa ser o quê? Alimentado. Então, desde o bebezinho, quando ele nasce, né, ele precisa ali do leite materno, depois ele precisa ali, a mãe, o pai, ele precisa dar ali né, as bananinhas, as maçãzinhas amassadas, e à medida que ele vai crescendo, né, a coisa vai incorporando, vem a feijoada, o torresmo, amém? As pancetas, enfim. A picanha, amém? Amém, o pessoal está com fé, você já tem lugar que fala, a picanha não está dando, pastor. O que é isso? Não, você é filho do rei. Então, veja. Então, veja que à medida que vai crescendo, é importante o alimento. Então, todos nós precisamos do alimento, todos sem exceção. E o pai, ele vai dando alimento no filho até que ele consiga o quê? Não precise mais. Chega uma hora que o menino ele consegue comer sozinho. Né? Ele derrama um pouco e vai indo, mas chega uma hora que ele cresce, ele aprende. Né? Agora veja, estava fazendo aqui uma analogia entre pai e filho, mas chega uma hora que o filho cresce, ele começa a comer sozinho, e assim somos nós no corpo também. Então, quando nós pensamos no reino de Deus como um todo, o que isso tem a ver com todo? Né? O que a honra tem a ver com esse crescimento do corpo? Quem entende o reino de Deus como um todo, o chamado corpo, chamado igreja, se você entender que você é parte de um membro desse corpo, e você entender que uns precisam dos outros para um ajudar o outro, para um alimentar o outro, quando você entende que você precisa do seu pai, o pai precisa do filho, e vice-versa, um líder precisa do membro, o membro precisa do líder, e essas conexões, elas vão juntando, e quando se juntam, tudo faz parte do corpo chamado igreja, onde Cristo é o cabeça, não é o pastor, é Cristo, amém? Eu sou um membro desse corpo, quantos estão compreendendo? Então veja, quando você entende isso, né, a nossa própria visão diz que nós somos uma igreja de sacerdotes, ou seja, todos nós somos sacerdotes, cada um no seu determinado lugar. Então tem lugares que você é um tipo de pastor, que talvez eu nunca vou alcançar, mas você vai ser um pastor lá no seu trabalho, lá na sua escola, você vai ser um representante de Deus, você vai poder representar Deus lá no curso que você faz. Como estou compreendendo? Então veja que essa importância de você discernir cada parte do corpo vai fazer toda a diferença na sua vida e em cada área da sua vida. Porque quando você discerne isso, essa questão do corpo, que você é um membro desse corpo, bem alinhado, bem ajustado, vai te trazer uma série de benefícios, que você, sem perceber, mas só o fato de você estar conectado, você cresce. Se você tem essa revelação, isso muda a sua história. Isso muda tudo. Porque muitas pessoas, elas querem andar de uma forma independente. Então, toda célula independente dentro do corpo, quando ela tenta se produzir diferente do corpo, né, ela dá problema. Geralmente são células cancerígenas. Agora, quando uma célula ela está trabalhando em harmonia com todo o corpo cresce de uma forma organizada e harmônica. Como estão compreendendo? Então, veja, quando você tem essa revelação, você começa a desfrutar de uma série de benefícios, sem perceber e sem se esforçar. Porque quando você está se alimentando, quando uma criança está crescendo, ela não fica se esforçando, ela não fica falando todo dia assim, perna cresce, ela faz assim, não. Quem que percebe? São os pais quando vai colocar a calça, e a calça está parecendo uma bermuda. Na pandemia, é impressionante. Quantos pais aqui foram colocar aquela calça da escola, mas quando foi colocar agora para voltar, a coisa estava curta? Foi assim ou não foi? Por quê? As crianças cresceram
Só que a gente não percebeu muito, porque estavam ali em casa, com aquelas roupinhas mais básicas. Quando for colocar uma roupa para sair, uma roupa da escola, viu que eles cresceram sem perceber. Então veja que o simples fato deles estarem conectados na casa, sendo alimentados, eles cresceram sem fazer esforço. E o pastor? O pastor também cresceu para os lados. Alguns membros também? Aleluia. Então veja, mas você vê que cresceu. O fato de se alimentar, de estar conectado ali, cresceu. E quando você descobre que você está conectado ao corpo, você é alimentado e você vai crescendo sem perceber, mas o fato que você vai crescendo, você vai desfrutando, você vai experimentando coisas que talvez antes você não experimentava. Então é muito importante você fazer parte de um corpo e estar alinhado e ajustado. Não pode estar no corpo desajustado. Você fala, não, vou me ajustar aqui e vamos embora. Amém? Isso daí vai trazer e você começa a andar nessa honra, isso vai, honra no trabalho, honra no casamento, honra na escola, honra na célula, honra na família, né? Quando você começa a andar nesse estilo de vida de honrar, porque você sabe que você faz parte. Ah, pastor, mas é difícil demais, o líder é assim, meu pai é assim, fulano é assado, tá, mas e você? E você? As suas ações, elas não podem ser determinadas pelas ações dos outros. Então veja que você andar em honra tem a ver com uma identidade bem firmada de filho de Deus. Eu entendi que esse é um princípio que meu pai me instruiu e eu vou andar nisso. E se o outro pisar na bola comigo? É ele que se ajuste, eu vou continuar honrando ele da mesma forma. Eu vou continuar servindo ele da mesma forma. Porque a atitude equivocada dele não vai determinar a minha atitude como filho de Deus. Como estão compreendendo isso? Sabe, é importante você ter essa clareza. Agora, não dá para você chegar e exigir honra, porque honra não é o que você exige. Às vezes eu fico muitas pessoas falando, você tem que... Não, não é assim que funciona. Você não pode exigir honra. Honra tem que partir da outra pessoa por um estilo de vida. Você pode ensinar, você pode instruir. E à medida que você... os filhos, eles aprendem por repetição. Honra os seus filhos. Honra eles. Você vai ver que ele vai começar a honrar você também. Amém? Então tem que ser algo espontâneo. Eu vou querer mais água, estou com a boca seca aqui. Mas vamos ver isso daí na prática, na palavra de Deus, amém? Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Vamos ler aqui na palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma analogia do corpo, né, falando da importância de cada membro do corpo. Amém? Olha o que diz aqui. 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se disser o pé, aí ele começa a falar do pé. E se disser o pé, por que não sou mão? Olha que interessante. Já viu, às vezes, as pessoas querendo, elas acham que não tem uma certa evidência dentro do corpo, mas quando você está bem encaixado, todos nós somos importantes. Não tem a ver se você é o pastor, se você é o líder, se você é o zelador, se você é o... Não tem a ver com isso. Tem a ver com a revelação de que todos nós formamos o corpo de Cristo. E todos nós somos importantes dentro desse contexto. Amém? Vamos lá.
Verso 15. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, os pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos coordenou o corpo. Concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja, verso 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então ele está dizendo aqui o seguinte, olha, tudo é importante. Ele está falando assim, imagina só, o pé é importante para nós andarmos, sim ou não? Sim. O ouvido é importante, sim ou não? O olho é importante, sim ou não? Agora, o olho fala, não, isso daqui não são importantes, então eu não faço parte do corpo. Sabe, cada um de nós somos membros, e quando você discerne isso, e você faz parte do corpo, bem ajustado, irmão, isso vai trazer um benefício para você extraordinário. Isso vai trazer um crescimento sem esforço. Agora que você não pode estar fazendo, você ser um membro do corpo, e aí você se rebelar contra o corpo. Vou dar um exemplo aqui. Então tem um comando aqui. Eu vou descer, mas aí as pernas falam, não vai. Como que é isso? Eu vou conseguir fazer para aquilo qual eu preciso fazer? Eu vou falar, mas de repente a voz fala, não, a voz não vai sair. Isso vai trazer o quê? Uma falta de harmonia no corpo. Então veja, se você entende que você é um membro, e aí quando o cabeça que é Cristo, ele dá uma direção, desce do púlpito, e você desce, o corpo responde, isso acontece da forma que deveria acontecer. Como estão compreendendo? Agora, imagina se as partes do seu corpo começassem a se rebelar umas contra as outras. Ia ser terrível. Pense um negócio trágico. Um querendo ser melhor que o outro, um querendo mandar no outro. Já pensou isso daí? Se acordar de manhã, fala, eu vou espreguiçar, de repente seus braços não levantam, porque fala, não quero me espreguiçar, quem você pensa que você é? Para ficar mandando eu abrir os braços e me espreguiçar. Já pensou nisso? Como seria? Já pensou? A tragédia que isso poderia causar? Então o apóstolo Paulo está falando isso, todos nós, em harmonia, pensando, Cristo, cabeça, a coisa funciona, você vai crescer, isso vai trazer uma paz que excede todo entendimento na sua vida. Amém, queridos? Então veja, agora, olha só as consequências de quando você tem essa revelação do corpo, e você entra no corpo bem ajustado, bem alinhado, isso vai trazer uma série de benefícios, de consequências para você. Né? E um dos sinais é o quê? De quando você honra? É humildade. É humildade. Sabe, quando você honra, é porque você reconhece. Sabe, aqueles que não honram é porque não reconhecem. Filhos que não honram os pais são filhos ingratos. São filhos que não reconhecem todo o trabalho. Talvez vai reconhecer só o dia que se tornarem pais. Porque você que é pai, né, você que é mãe, o investimento que você já fez na vida do seu filho, principalmente a mãe
A mãe, desde a concepção, ela decidiu já guardar, proteger ali na placenta, alimentar através do cordão umbilical. Isso gera um vínculo à mãe, né, que o mundo diz aí o amor de mãe. Já falei isso daí para os irmãos que eu fiquei em crise, porque o dia que eu tive meu filho foi, cadê o amor de pai? Né, o que o mundo não relata. Mas aí Deus revelou o amor dele para mim, amém? Então veja, precisamos entender que quando você, se você quem honra, entender que não é o cabeça, ele se considera mais como os demais. Então, se você não honrar alguém, você vai achar que, né, você é o autossuficiente, o bom. E isso é como não honrar o pai? Fala para mim. Sabe, às vezes eu vejo filhos que não honram os pais. Mas não conhecem reconhecer que o pai, ele cuida, ele zela, dentro do espaço. É assim ou não é, irmãos? É assim ou não é? Então veja que a importância de você que é filho honrar os seus pais, isso é algo extremamente importante. E você, pai, também honrar os seus filhos. Você que é membro de uma célula, honrar o seu líder. E você que é líder, honrar os membros. Isso faz parte do cristianismo. Isso faz parte de amar o seu próximo. Não procurar divisão, querer ser melhor que o outro, não. É uma célula bem ajustada, onde eles estão no mesmo propósito, estão unidos. Isso vai fazer com que as pessoas sejam atraídas e se multipliquem. E a palavra de Deus seja estabelecida. Como estão compreendendo? Isso vai gerar unidade, amém? Agora veja, a honra também é a única forma de realmente estarmos conectados e não somente inseridos, porque não é você estar inserido. Você pode até fazer parte de uma igreja local, de uma célula local, você está inserido, mas você não está conectado de fato. Porque quando você está conectado de fato, você está pronto para honrar e para se dispõe a todo e qualquer momento. Quantos estão compreendendo? Então, não tem... eu vou dar um exemplo. Né? O feriado, muitas pessoas foram viajar. E aí o pai chega, né, combina com a esposa e planeja umas férias e fala, olha, nós vamos... Tem um lugar que eu estava querendo ir lá, como que chama? Esqueci o nome agora. Gramado. Então, eu conheço algumas pessoas que foram para Gramado lá, falaram que era bem bonito e tal. Aí, organizo tudo. Está tudo organizado. Né? Mas aí eu chego e falo para minha esposa, ela vai adorar na hora, minhas irmãs. Mas eu chego para os meus filhos e falo, nós vamos para Gramado. Eles vão falar, mas fazer o que lá, pai? Não, filho, nós estamos sonhando com isso. Ah, não quero. Nós não queremos, nós queremos ficar em casa. Começou a ter problema, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí você falou, não, mas nós conversamos, estamos 1 ano planejando isso. Vocês sabiam que nós estávamos indo. Ah, não, mas nós não queremos, não. Fazer o que lá? Não, mas tem um parque lá que é de neve e tal, simulação. Ah, mas eu não gosto de frio. Estão compreendendo? Você viu que começou a ter problema? Agora, se eles falam, pai, quando que nós vamos, pai, já vou fazer é diferente quando tem harmonia. Quando o cabeça fala e o corpo responde, é diferente. Então, muitas vezes, o que eu estou fazendo essa analogia aqui? É que muitas vezes Deus fala com você, querido. Muitas vezes Deus pede algo para você. Mas nessa hora, você como filho, e o pai te pedindo, olha, eu tenho um projeto aqui para você. Eu tenho algo para fazer através da sua vida. Mas aí você começa a colocar um monte de empecilho. Deus fala, eu vou te dar uma empresa. Mas você fala, mas com essa economia agora, no meio dessa crise, dessa pandemia? Ele fala, não, nós temos um projeto aqui. Mas aí você na posição de filho, você começa o quê? Murmurar e reclamar. Ao invés de falar, amém.
Então, muitas vezes, quando você não honra o Pai, quando você não honra Cristo, e agora eu vou chegar no ponto, você como filho, honrando Deus Pai, muitas vezes Deus fala algo para você, muitas vezes Deus te dá uma direção clara, muitas vezes Deus chega para você e fala assim, olha, eu quero que você faça isso, mas aí o que você faz? Ah, mas está chovendo, eu vou para o culto, mas está chovendo, não, eu vou ficar em casa mesmo. Pastor, você mandou outro recado para quem está vendo a live? Mandei, aleluia. Mas é só para você compreender que muitas vezes Deus fala com você e você deveria obedecer, você deveria honrar o seu pai. Isso ia te colocar numa posição de favor. Talvez você não conseguiu ainda desfrutar de uma prosperidade, porque quando Deus fala algo para você fazer, você reclama, você murmura, você coloca um monte de empecilhos para que isso não aconteça. Quantos estão compreendendo? Então veja que a honra, ela vai trazer o que para você? Prosperidade, inclusive. Amém? Vou falar a pessoa do seu lado, você precisa estar conectado. Amém? Terceiro aspecto, é a forma de ser considerado fiel. Sabe que Eli, ele era um sacerdote, mas ele permitiu, né, que os filhos desonrassem a Deus. Né, Deus falou para Eli, você ama mais a casa, você ama mais a teus filhos do que a mim. Você não pode ser sacerdote em minha casa, por não ter sido encontrado fiel. Então veja que, quando você entende essa posição de honrar a Deus, em primeiro lugar, né, isso daí deve ser a primícia da sua vida. Honrar a Deus. Sabe, muitas vezes no meio do processo, você quer honrar outras coisas, e você inverte a sua escala de valor. Então Eli era um homem de Deus, mas em algum momento ele priorizou os filhos ao invés de Deus, ou seja, ele trocou a escala de valor. Esqueceu de honrar primeiro a Deus, honrar pai, você como filho de Deus, honrar ao seu Deus. Honrar em quê? Em tudo. Em tudo que você pode honrar o seu Deus, você deveria honrar. Inclusive nos dízimos e nas ofertas. Inclusive na separação do seu tempo. Porque, irmãos, eu vou te dizer uma coisa, uma das coisas mais prazerosas que eu já experimentei em toda a minha vida, eu vou te falar o que é. Uma das coisas que mais me deu prazer assim na vida. Eu lembro que foi um dia que a Manuela começou a andar e já estava falando. Um dia eu cheguei em casa, eu abri a porta da minha casa, ela saiu correndo. Papai, irmãos, isso não tem preço. Pena que cresce rápido. Mas até hoje eu fico pedindo um beijo. Mas isso, o que é? Aquele dia Deus falou tanto comigo, é quando um filho corre para os braços do pai e abraça. Como isso é prazeroso. Isso é algo que não tem prazer. Então ela estava honrando ali, não era simplesmente, olha pai, eu estou te honrando. Não, ela estava expressando com o seu corpo, com os seus gestos e tudo mais. Isso é honrar. É se lançar nos braços de Deus. Quantos estão compreendendo? Sabe, mas qual que é o problema? É quando você inverte esse processo. É quando inverte o processo que dá o problema. É quando começa a dar, quando perde o foco. É quando, vamos supor, mais ou menos se pegar hoje, ao invés de eu chegar em casa, ela vir e honrar o pai e tudo mais, ela ficar no videogame, só trancada no videogame, no computador, no celular. O que ela fez? O que muitas vezes as fazem sem perceber? Troca aquilo que verdadeiramente é importante, que tem vida, por algo natural. Por algo que muitas vezes gera morte. Como estão compreendendo? Porque a fonte de vida é Cristo. A fonte de vida é Deus Pai.
Se você não entender isso, que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, Ele é a fonte da vida, você pode começar a beber outros tipos de águas naturais, que não matam a sede. E aí você começa a buscar água, 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 e nunca se satisfaz. Mas a mulher samaritana, ela procurou na fonte certa, que é Cristo. Amém, queridos? Então veja que Eli, em algum momento, ele começou a honrar mais os filhos do que a Deus, perdeu o rumo. Isso pode acontecer? Pode, aconteceu com Eli, profeta, perdeu o rumo no meio do processo. Então você sempre tem que estar atento para saber se você não está perdendo o rumo no meio do processo. Sabe, se você está perdendo o rumo, ajusta rapidamente, ajusta a rota. Sabe, todos aqueles que perdem o rumo, você vai ver que eles estão buscando coisas naturais, que depois que conquistam, descobrem que não preenche, não traz alegria, sempre está faltando alguma coisa a mais. Por quê? Já falei isso para os irmãos, sabe, muitas vezes as pessoas querem, eu quero prosperar, mas deixa eu te falar, prosperar só por prosperar, não traz felicidade. Alguns falaram, pastor, mas eu queria pelo menos experimentar se não traz mesmo de fato, né? Eu queria ter essa experiência de falar, olha, eu prosperei, não é que não trouxe mesmo a alegria, hein? Oh, Deus. Os irmãos estão meio quietinhos hoje, o que aconteceu? É o frio? Tem alguém aí comigo? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então veja. A honra outro aspecto, a honra é o caminho de você ter aquilo que você deseja. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas, elas, no meio do processo, elas negociam princípios. Sabe, você jamais deve negociar princípio. Jamais. Então veja, a palavra de Deus diz que Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Antes ali era a época de juízes, aí o povo falou, não, nós precisamos de um rei, e aí o povo escolheu o mais alto, o mais bonito, não, Saul deve ser o rei, mas aí no meio do processo, Saul é alguém que perdeu o rumo de honrar, mesma coisa, ao invés dele honrar a Deus, né, ele fez uma estátua para si, diz a palavra. Então veja que ele foi perdendo o rumo, na questão de honrar o seu Deus e de honrar o seu povo, ele começou a buscar coisas tão somente para si. E esse foi o princípio da queda. E aí Deus levanta quem? Manda o profeta Samuel ir ungir Davi, um jovem, improvável, que nem os seus pais mesmo o reconhecia, digamos assim, porque o profeta Samuel chega na casa dele, né, e o pai deixa ele cuidando lá das ovelhas. E aí o Samuel fala assim, o profeta fala, mas não foi nenhum desses filhos. Fala, tem mais um lá. Fala, então manda chamar. Quando ele entra, fala, é esse. E aí ele unge Davi. Então veja, Davi era um improvável. Isso é um fato. Agora, qual que era o grande diferencial? Davi era um homem de Deus, um homem temente a Deus. Veja que assim que ele foi ungido rei, ele chegou reivindicando alguma coisa, sim ou não? Não. Ele continua servindo. Ele poderia chegar agora para Saul e falar, não, peraí, Deus me ungiu agora aqui, você sai desse lugar aí, que esse lugar é meu. Ele não fez isso em nenhum momento. Ele continuou servindo o rei. Ele continuou lutando as guerras que eram do rei. Continuou servindo seu pai da mesma forma, cuidando das ovelhas, das poucas ovelhas que o pai tinha. Então veja que a questão dele ter recebido essa unção de Deus, dele ter recebido esse favor de Deus na vida dele, ele não mudou a forma de lidar com os irmãos, não mudou a forma de lidar com as outras pessoas. E muitas vezes, nos dias de hoje, quando a pessoa ela recebe uma coisa a mais, ela muda o seu comportamento e atitude. Se torna soberba, arrogante.
Você veja que Davi, em nenhum momento ele se tornou soberbo e arrogante. Os irmãos olhavam para ele e achavam que ele era um cara soberbo e arrogante. Mas você vê que na palavra de Deus ele não era esse cara. Muito contrário. Ele estava lá servindo os irmãos, aí o pai manda ele levar um lanchinho lá para os irmãos que estão na guerra. Chega lá, o irmão dele arrebenta com ele. Você veio aqui, tal, nos afrontar. E ele lá servindo o rei. Vai lá, mata Golias, se torna um grande guerreiro ali no exército de Saul, continua servindo. E aí o que acontece? Aí o povo começa a falar, olha, Saul é bom, mas Davi acho que é melhor, pronto. Aí Saul queria matar Davi. O cara que servia, o cara que era um servo fiel ao rei. Pensa um cara que era fiel, Davi. E aí ele era lutando as guerras do rei, e aí a inveja entra em Saul e ele quer matar Davi. O que isso mudou na postura de Davi? Nada. Não mudou nada. Agora eu fico pensando, essa janela de tempo em que Davi foi ungido rei, até ele se tornar rei, né, em torno de 13 anos mais ou menos, 13, 14 anos. O que isso mudou nesse período? Nada. Ele continuou servindo a Deus, continuou sendo fiel a Deus, continuou amigo de Jonatas, que era filho de Saul. Ele continua ali exatamente na mesma posição de filho de Deus. Continua honrando as fontes. No meio do processo, ele teve a oportunidade de matar Saul. Sabe o que ele fez? Nada. Porque ele falou que ele não ia tocar no ungido de Deus. Pastor, mas esse ungido de Deus queria matar ele. E daí? E daí que estava falando mal? E daí que queria matar? Sabe, identidade, a sua identidade de filho de Deus, ela não pode ser influenciada pela postura equivocada dos outros. Não muda nada quem você é. Quem tem identidade, ele sabe quem verdadeiramente é. Então, se o seu cônjuge erra com você, você não deve responder, né, aferindo também. Muito pelo contrário. Você que é homem, a palavra de Deus diz que você tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Então veja, quando alguém fala mal de você, quando alguém te fere, sabe, você não deve responder na mesma medida. Você deve responder na medida da sua identidade de filho de Deus, de filha de Deus. Quantos estão compreendendo? Pastor, mas se falou mal de mim, continua honrando. Continua honrando. Faça como Davi. Ah, pastor, não tem essa medida não. Então busque. Honre as fontes. Ah, mas o meu líder falou mal de mim. Pois é, ora por ele. Ah, pastor, mas ele é o meu líder. Pois é. Honre ele. Ah, o meu pai fez isso comigo. Honre o seu pai. A postura do seu pai natural não pode ser deturpar a sua identidade de filho de Deus. Como estão compreendendo? Então veja, pastor, isso na prática é muito difícil. Veja, enquanto não é uma questão de prática, é uma questão de estilo de vida. O dia que você decidir honrar as fontes, honrar as pessoas, honrar uns aos outros, sem querer ser melhor, nada disso, simplesmente honrar, isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Isso vai trazer um favor de Deus na sua vida. Porque quando você honra as fontes, isso traz favor de Deus na sua vida. Sabia disso, queridos? Por isso que a palavra de Deus fala, né? Honrar pai e mãe. Não está falando só do pai e mãe natural. Está falando do seu pai espiritual. Está falando dos seus filhos espirituais. Esse estilo de vida de honra, ele traz favor de Deus para você. E como isso é precioso, irmãos. Como isso muda o cenário que você está vivendo. Então veja,
O erro do seu próximo não pode mudar a sua identidade de filho de Deus. Não pode. Você precisa ter clareza disso. Precisa ter clareza que o erro do seu próximo não pode mudar a sua identidade de filho, de filha de Deus. Não pode. Porque você... eu me lembrei até daquela passagem, né? De uma história, na verdade. Diz que César o Grande, certa vez, estava entrando numa cidade e havia alguns mendigos pedindo esmola. E aí ele dá acho que uma moeda de ouro, de prata, não sei, não me lembro bem da história. E aí aqueles que estavam com ele falaram, nossa, mas você deu uma moeda de ouro, era só um mendigo. E aí ele falou o seguinte, olha, eu não dei pela posição dele de mendigo, mas eu dei pela minha nobreza. Quantos entenderam? Então veja que isso muda o cenário. Alguém que tem identidade não é o cenário que muda, mas é a pessoa que muda o contexto. Então, quando você entende que você é filho de Deus, se você muitas vezes responder na mesma, pastor, comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Pois é, essa é a sua identidade. Um filho de Deus não tem essa atitude. Vai continuar honrando. Né? Porque no final das contas, irmãos, tem a ver com amor. Quantos aqui têm filhos e um dia o seu filho pisou na bola com você? Você deixou de amar seu filho? Sim ou não? Não deixou. Você continuou honrando, você continuou servindo seu filho. Por quê? Porque você andou nesse estilo de vida, você tem clareza e realidade nisso. Agora você precisa pegar nisso que você tem realidade e crescer para o casamento, crescer para os relacionamentos, crescer para os familiares, crescer para os fornecedores, crescer para as pessoas que você tem relacionamento. É isso. Então, isso se fala o quê? De estilo de vida. Com seus filhos, talvez você consiga praticar sem esforço. Qual que é o segredo? É você ter esse estilo de vida em toda e qualquer área da sua vida. Honrar as fontes. Então, aquilo que você pode fazer, faça. Mas vai dar trabalho. Irmãos, como é bom. O dia que você descobre que é bom servir os outros, que é prazeroso, o dia que você descobre que isso é prazeroso, não é trabalho. Então, às vezes, eu tenho prazer em servir os irmãos. Tenho prazer. Naquilo que eu posso, eu tenho prazer. Tenho prazer em fazer. Né? Então, assim, agora tem pessoas que falam, não vou, acho que eu vou incomodar. Pronto. Deixou de crescer, deixou de ter relacionamento. Deixou de ter relacionamento. Mas vou dar trabalho. No final das contas, sabe o que é? Não se sente amado. Porque aqueles que se sentem amados, eles têm liberdade. Já reparou nisso ou não? Já viu filhos que se sentem amados? Qual que é a posição dos filhos que se sentem amados? Eles pedem tudo na maior cara de pau. É assim ou não é, queridos? Pede na maior naturalidade. Pede assim, sem ficar vermelho. Por quê? Se sentem amados. Eles pedem. E eles creem que vão receber. E o pior é que eles recebem, impressionante. Porque todo que crê, que pede, recebe, diz a palavra. E as crianças muitas vezes vêm com esse coração puro, de pedir, e recebem. Sabe, nós temos que ser assim também. Chegar, pedir, honrar e receber. Sem culpa, mas só pelo prazer de desfrutar do Pai. Irmãos, como é bom, sabe, você ser um homem e uma mulher ousado. Eu tenho desafiado esses dias os irmãos, falar, olha, faça os seus alvos, mas não faça alvos medíocres. O que é medíocre? É na média. Sabe, nós já estamos quase acabando o ano. Eu já estou sonhando com os do ano que vem. Já estou sonhando com os próximos. Por quê? Alguns já se cumpriram, e de uma forma inesperada, surpreendendo. Agora, qual que é a questão?
é honrar, não importa qual seja as circunstâncias, honre suas fontes, amém, queridos? Porque, veja, quando você honra a fonte, e quando você anda nessa unidade do corpo, ela vai te trazer o quê? O corpo, ela traz o quê? Fala assim, movimento. Movimento. Sabe, quando você tem uma identidade, você sabe o que você tem que fazer. Essa identidade, ela vai trazer um movimento, ela vai trazer uma ação, ela vai trazer uma atitude. E isso vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença na sua vida, em cada quadrante da sua vida. Se você tiver essa revelação, se você tiver esse entendimento, que quando você faz parte do corpo, esse corpo, ele está em movimento de um propósito eterno de Deus. E quando você entrou nesse corpo, você faz parte desse propósito eterno de Deus, e você está andando junto com o corpo, isso vai trazer um deslocamento de lugar. E à medida que você andar, à medida que você se aproximar, isso vai mudar tudo. A grande questão é que quando você decide ficar parado, não entra no propósito de Deus, não quer fazer parte do corpo, mas nós estamos indo para lá, então eu vou ficar aqui, ou seja, você não está no propósito junto com o corpo, sabe, isso daí vai fazer com que você fique parado no meio do processo. Já viu quando, esses dias aí, eu estava vendo aí as montadoras aí, um monte de coisa parado, por quê? Porque uma parte do corpo chamado carro, que é o chip, não tem. E aí, porque está faltando um componente, né, que é um tal de um chip lá, tinha não sei quantos mil carros no pátio parado, por conta de um componente. Olha que absurdo. Olha que absurdo. É só o componente entrar lá que a coisa tem movimento. Sabe, não seja você um chip no meio desse processo. Esteja conectado no propósito de Deus, em movimento com a vida da igreja. Esteja conectado, fala, eu decido crescer junto com o corpo. Quando você decide crescer junto com o corpo, isso é uma série de benefícios para a sua vida. Uma série de benefícios para a sua vida. Como isso é importante. Você ser alimentado, ser nutrido, entender, falar, não, peraí, eu preciso ajustar, é você reconhecer, tem algo na minha vida, tem alguém que eu não tenho honrado? Tem algum ponto que eu esqueci, que eu poderia ir além, mas eu decidi? Pastor, mas você não sabe o que essa pessoa fez comigo. E daí, cadê a sua identidade de homem e mulher de Deus? Como estão compreendendo? Porque muitas vezes nós erramos aí, queridos, é na prática. Muitas vezes erramos é na prática. Se Deus deu o melhor que Ele tinha, por que nós não podemos pelo menos honrar? Quantos estão compreendendo? Então, sabe, eu queria orar por você nessa noite. Mas eu queria que você orasse para Deus. Para que o Espírito de Deus falasse com você. Qual é a área da sua vida que você pode ir além? Que você pode dar mais? Qual é a área que Deus falou para você fazer, mas você murmurou, você reclamou, você não agradeceu? Talvez Deus falou para você abrir uma empresa, ou saiu de um emprego e ir para outro, mas falou, Deus, não vou fazer isso não. Esse emprego aqui é minha segurança, mas às vezes Deus queria fazer coisas maiores, mas você não conseguiu ver e não tem desfrutado. Sabe qual é a área em que você poderia ir além? E talvez você reconhece que não está indo além porque você fechou o seu coração e não tem honrado mais. Seu coração esfriou. Esfriou para o casamento, esfriou para o propósito de Deus. Talvez você não fale mais para o amor de Deus e você se magoou no meio do processo. E você fala, de que me adianta tudo isso? Se não aconteceu do jeito que eu esperava. Sabe, mas às vezes Deus tem de uma forma infinitamente maior do que você estava vendo. E esse é o favor de Deus. Deus, Ele sempre gosta de surpreender.
Deus, Ele é aquele pai criativo. Sabe o que é um pai criativo? É quando você pede uma coisa que aquilo vai satisfazer muito o seu coração. Mas aí Deus vem com aquilo, e vem com outro, Ele vem com um pacote completo. Esse é o nosso Deus. Sabe, então, eu não sei se você tem honrado seu cônjuge, se você tem honrado seu chefe, se você tem honrado seu líder. Sabe, isso não é uma coisa que eu vou ficar insistindo para você fazer. Mas eu estou orando para que o Espírito de Deus traga revelação na sua vida. Para que o Espírito de Deus te dê o convencimento. E você comece a honrar essas fontes. Da sua forma. Crescendo dia após dia. Ah, pastor, mas é muito difícil ter relacionamento com fulano. Tá. Mas se Deus colocou na sua vida, então honre. Cresça nesses relacionamentos. Cresça, decida investir. Decida dar. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Então decida amar o próximo. Decida amar o seu irmão. Pastor, mas ele chegou, ele é muito difícil. Tá, mas quem disse que nós somos fáceis também? Mas se nós estamos aqui, é porque um dia alguém decidiu investir em nós. Alguém decidiu. Já contei esse testemunho para os irmãos, mas eu era um perdido dentro da igreja. Eu era um desacreditado. Eu era mais um, no meio de tantos outros. Mas tem uma mulher de Deus, chamada pastora Sueli Machado, que acreditou em mim. E ela decidiu me honrar. Era eu que devia honrar ela, mas ela decidiu me honrar. Isso mudou a história da minha vida e tem mudado até então. Então veja, queridos, não avalie os outros pela embalagem, mas pelo olhar de Cristo que é em você. Creia. Então somente creia e honre. Honre o próximo. O apóstolo Paulo falava, olha, considera os outros melhores do que eu considero os outros melhores do que eu. Era o apóstolo Paulo dizendo, porque ele sabia que não importava com quem ele se relacionava, aquela pessoa tinha algo a ensiná-lo, a instruí-lo. Por isso que ele era o apóstolo Paulo, porque ele sempre estava disposto a aprender com o próximo. Nunca se julgava melhor que os outros. Sabe, não ande dessa forma, achando melhor que o outro, mas abra o seu coração para aprender. Até que aquele que você pensa ser o mais difícil, ele tem algo a te ensinar, no meio do processo. Separe o que é bom, retenha o que é bom, as demais coisas, esqueça, retenha aquilo que é bom, e cresça a cada dia em Cristo. Amém, queridos? Sabe, eu queria te dar uma lição de casa. Talvez você não possa fazer isso hoje, mas você pode fazer durante a semana. Sabe, se você reconhece na sua vida que tem alguém que você poderia honrar mais, que você fechou o seu coração, procure essa pessoa, fale com ela, peça perdão se necessário for. Peça perdão, fala, eu quero um tipo de perdão, eu fechei meu coração para você, eu fiquei magoado. Seja transparente. Talvez se você tem uns jovens aqui, se você ficou magoado com seu pai, com sua mãe, procure seu pai e sua mãe, fala, pai, teve tal dia, às vezes é um negócio bobo até, mas talvez que para você não seja. Então procure o seu pai e sua mãe e fala, pai, tal dia, o senhor falou isso, a senhora falou aquilo,
eu me senti assim, eu quero te pedir perdão, eu quero te honrar, eu quero te amar. Faça isso. Se é o seu caso também, você com seu filho, faça isso. Se é com o seu líder, faça isso. Faça isso. Como isso é libertador, queridos. Isso te traz uma liberdade no espírito. Esse princípio de você honrar, de você ser transparente, isso traz um crescimento no corpo. É quando você se conecta mais uma vez ao corpo e começa a desfrutar do favor e do amor de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Se for o seu caso, ore aí, eu quero orar por você nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro a Deus para que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós. Pai, se tem algo, Senhor, a ajustar no nosso coração, a nós honrarmos as nossas fontes, a colocarmos ordem na nossa escala de valor, Pai. Senhor, coloca que o Senhor seja o primeiro nas nossas vidas, Pai. Em tudo que nós formos fazer, Senhor, seja o Teu Espírito Santo a nos conduzir, a nos dar direção, que nós não andemos ansiosos, Pai, mas que como filhos, possamos andar obedecendo e seguindo a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. E oro, Deus, para que o Teu Espírito Santo nos guarde, nos livre, Senhor, de toda a cilada de Satanás nesses dias. Pai, que nós possamos enchermos o nosso coração, Senhor, com a Tua alegria. Que Teu Espírito Santo nesses dias, ó Pai, possa mesmo nos levarmos, Senhor, uma medida maior de fé, de ousadia. Que nós possamos, ó Deus, experimentarmos do Teu sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. E que acima de tudo, Pai, que nós sejamos surpreendidos nesses dias. Sabe, eu sinto, queridos, que nesses dias algumas pessoas serão surpreendidas de tal maneira, que vão falar: eu não merecia, mas o favor de Deus me alcançou. Será que você pode dar uma glória a Deus por isso? Sabe, eu sinto que talvez você está desanimado, eu sinto que talvez você possa estar desanimado com algumas circunstâncias, mas o Senhor vai trazer um refrigério tão poderoso na sua vida, que aquilo que estava afligindo o seu coração, de repente, vai mudar da água para o vinho, e aquilo que não era um motivo de alegria e favor na sua vida, vai se tornar um motivo de grande alegria e grande testemunho. Amém, queridos? Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Eu sinto isso mesmo, queridos, sabe que tem uma área que é motivo de tristeza, o Senhor está renovando isso na sua vida, amém? Aquilo que talvez o diabo mais tentou afligir, vai ser uma área onde o Senhor vai te mais exaltar, amém? Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se estou ensinando alguma coisa. As pulseiras. Ah, tá. Minha esposa está dizendo que o ônibus vai sair ao meio-dia aqui no dia 2. Então, se organize para chegar um pouquinho mais cedo, né? Porque meio-dia nós queremos de fato estar saindo daqui, é isso? Peraí, dá um recado aqui, Paula. Irmãos, é o seguinte, nós estamos acostumados com esse evento que acontece lá anualmente, né? E geralmente as pessoas lá chegam muito cedo. Então, se a gente quer pegar um lugar razoável, esse é um horário razoável, amém? Se você, lá nós não vamos poder segurar lugar para ninguém. Então, você pode ter certeza que vai estar gente bem cedo lá para pegar ótimos lugares. E eu acho que seria bom a gente chegar todo mundo junto e sentar. Eu sei que tem algumas pessoas vão de carro, né? Não chegue, sei lá, muito tarde, senão nós não temos como ficar juntos, não tem como você sentar num bom lugar. Então, chegue cedo, nós queremos chegar um pouco mais cedo, e nós já estamos chegando tarde lá, tá? Só para avisar vocês, meio-dia, faça aí uma sacolinha, um piquenique, um salgadinho, alguma coisa para comer no ônibus, a gente vai se virando lá, amém?
porque o nosso alvo é sermos cheios de Deus. Vai ser um dia especial na nossa vida, o Senhor vai nos encher da graça, do favor e do poder. Amém? Então, meio-dia eu já combinei com o motorista do ônibus aqui na porta da igreja. Tá bom? Se você puder avisar o pessoal da sua célula. Não sei se seria interessante alguém pegar a pulseira para os outros, aí fica meio confuso, né? Melhor cada um pegar a sua. Então, se você quer já retirar a sua pulseira, guarde ela, bota na carteira, porque é o seguinte, também você não vai poder, chega lá na hora e fala, esqueci! Aí não tem como a gente resolver.